Salve. Chega a lua cheia, essa que acontece em Leão. O que podemos esperar de uma lua cheia quando, por si só, é a culminação de conteúdos que não só falam de um ciclo lunar em si, por si só, mas também de movimentos maiores lunares. E aqui a gente até pode falar de conteúdos que foram semeados, tocados em agosto de 2023. Para além disso, há 18 meses atrás, uma lua nova acontecia nesse mesmo grau matemático. Pois bem, vale aqui um movimento lunar que convida à recapitulação. A recapitulação de quem sou. Qual é a minha marca no mundo? Qual é a minha identidade no sentido de qual é a minha assinatura? O que fala de mim? Quais são os papéis que eu adoto na vida para falar quem eu sou? O meu movimento criativo, o meu legado, que história eu conto a mim mesma? São alguns determinantes como referências, em função de ser um signo como Leão. Leão vem falar também dessa expressão criativa que ora beira infantil, mas não necessariamente a criança divina. Essa pertence ao fogo de Áries, enquanto o fogo de Leão é a manutenção e a capacidade de sustentar essa inspiração de algo que fala em primeira pessoa. Acontece que dentro dessa lua cheia, é como se a gente recebesse os fluxos, os raios solares que estão lá em Aquário. E disso chegam conteúdos que vão, de alguma forma, nos provocar. Sim, nos provocar a, inclusive, a buscar quem sou eu diante desse coletivo, dessa história e dessa rede, da qual eu também faço parte ou posso fazer parte. Pois bem, acontece que essa lua cheia não é como qualquer outra. Isso porque a chegada de Plutão em Aquário, no 0 grau de Aquário, onde ele vai ficar até setembro, retrogrado, depois ele segue, caminho adiante em Aquário. Ainda teremos alguns desfechos. E eu tenho a minha impressão de que os caminhos onde Plutão finaliza, ele de fato é determinante. Não existem tons e subtons que não sejam os de luz e sombra. Aqui, em Plutão, é tudo ou nada. E por isso que a gente lida com situações dentro dessa lua cheia que chegam com conteúdos que, ora, podem nos dar desfechos e que esses podem ser letais, inclusive, onde mal dá tempo de uma despedida daquilo da qual você vê. Plutão também vai mostrar para a gente quais são os conteúdos que estão disponíveis para regeneração. O que fica aí é um convite, se assim podemos dizer, a olhar para depurar e, quem sabe, entrar em contato de um lugar bastante íntimo, porque sim, Plutão toca camadas muito profundas e nem sempre visíveis em nós e nem sempre reconhecidas. É o que geralmente se encontra suprimido, sombrio e pouco desenvolvido, mas com grande potencial de revelação e manifestação, à medida que se vê, à medida que se encoraja. E para isso temos a Lua em Leão. Qual a parte em mim reconhece que existe algo por curar dentro da minha expressão? Porque essa lua cheia, além dessa conjunção de Sol e Plutão, tem a Lua recebendo todos esses fluxos, como esses conteúdos que podem nos trazer experiências emocionais bastante intensas,
como revisitações a estados da qual muito de nós não recebeu um lugar de reconhecimento, ou não reconhece, ou mesmo não se reconheceu capaz. Eu digo que em Leão, o movimento sempre é buscar de algum lugar algo que se coloque em órbita, né? Algo que busque uma plateia, porque Leão é o artista do mapa, né? É o artista do zodíaco. E aqui, essa capacidade de expressão de si, a autoexpressão é Leão. Então, existem coisas em nós que parece que ficaram, né, soterradas nos escombros das nossas histórias e as nossas expressões. Agora, de repente, com Plutão, é como se existisse um movimento que convoca certos conteúdos que estão ali num grande potencial, mas não necessariamente prontos. Para alguns de nós, possivelmente sim. Para outros, não, ainda pode ser uma descoberta. Bom, o que eu quero dizer aqui é que também Plutão pode mostrar estados sombrios, pode trazer as nossas expressões sombrias diante de um coletivo. Quando falamos das massas, quando falamos das redes, quando falamos dos nós, também temos eus inseridos. E dentro desse lugar da individualidade, que também trafega com grande intensidade em Leão, é quase como se pudéssemos ver qual a parte que me cabe diante desse coletivo da qual sustenta uma sombra ou situações que estão intoxicadas, enfermas. Hum? Bom, eu vou compartilhar o mapa, porque existem outros aspectos que não são tão potentes quanto esse, mas que falam muito, né? E que colaboram para que caixas possam se abrir. E aqui eu diria que muitas vezes essas caixas estão ali, guardadas nos nossos porões, né? Do nosso inconsciente, e que isso também pode ser um desvelar, um abrir, né? E quase como um conteúdo emergente com esse potencial de revelação. Revelação de quem sou, mas antes é preciso lidar com a imagem, né, sombria do. Inclusive, quando falamos da fotografia, né? Quando temos um papel fotográfico, ele está ali, pronto a ser ocupado pela imagem. Mas é quase como isso, essa lua cheia. Existem coisas que ali que pulsam com grande potencial, mas que se encontram silenciadas e que aqui é como se essa revelação pudesse contar algo de nós. Sobretudo, porque Urano, que é o planeta regente de Aquário, né? Assim como de Leão é o Sol, então aqui ele, quando temos um Sol em Aquário, ele não está tão favorecido assim, né? Então existe isso porque o regente de Leão aí, né? É o Sol. Então é quase como se ele tivesse em outro espaço que não necessariamente ele consegue se identificar, né, com grande propriedade de si, né? E Urano vem aqui fazendo aspectos junto a Marte e junto também a Mercúrio, que agora trafegam por a Capricórnio, contribuindo para que atitudes e ações e empreendimentos possam se dar de um lugar, no mínimo, mais palatável, né? Eu tenho a sensação também que Mercúrio aí nos ajuda, num tanto, nessa organização quase que pragmática, junto a Urano, que aqui ele está ainda num movimento retrógrado, mas que nos dá tempo de processamento de conteúdos que já vieram desde então, como alguns que chegam sobre a superfície. Então, aqui é como se
pudéssemos, inclusive, enxergar certas coisas, certas dinâmicas, relacionamentos, enfim, e dentro de espaços emocionais, dimensões emocionais que falam do tempo, que falam dos vínculos, que falam da regência, né, de como também das nossas necessidades emocionais. E como a gente vai reagir ao mundo, sobretudo para as pessoas que tenham aí planetas muito próximos ao quinto grau, tanto de Leão quanto de Aquário, mas também eu não vou deixar aqui de sublinhar o quinto grau de Touro e Escorpião, ok? Porque aqui a gente tem a T, né? A cruz, na verdade, fixa, que vai ser ativada com essa lua cheia, né? Então, o que a gente tem por aqui é a oportunidade de libertar, de liberar, de atualizar, de não só recapitular, mas tomar uma atitude madura diante dos conteúdos que chegam para nós. Isso também vai nos favorecer nessas elaborações e daqui para frente os conteúdos, né, que cheguem ou que venham nos revisitar, talvez não nos afetem na mesma dimensão, na mesma carga. Essa é uma perspectiva, né? Como também a gente pode falar sobre do coletivo em si, com figuras de autoridades, né? Com figuras que assumem um poder, podendo, elas ficam expostas, né? E é também um movimento do povo, do coletivo, colocar ali, né, a sua intenção. Então, muito disso pode vir à tona, né, dentro de uma massa, dentro de um conjunto, que não necessariamente pode ser uma nação, né, mas também um grupo onde tenham aí uma força e uma intenção coletiva. Então, aqui também a gente pode falar de projetos, né? Então, amizades, de figuras que de alguma forma falam desse plural, que nos insere, mas o quanto também existe a solidão diante do todo, né? O quanto também a gente pode tocar estados de abandono, de rejeição, né? As dores da humanidade, as dores que pertencem ao humano. E desse lugar, me parece que vai ser uma grande oportunidade, né, de recondicionar e encontrar novos lugares para mover isso de um lugar conhecido. Lembrem-se que a Lua, ela ainda tem um ciclo por se estar, né, aqui na alunação de Capricórnio. Uma alunação que, inclusive, veio para revisitar e muito conteúdos que estavam ali muito vigentes em 2020. É uma grande oportunidade também de olhar por uma outra perspectiva, um pouco mais individual, talvez, sobre algo que já era conhecido, mas que te detinha, onde os limites que, inclusive, te impediam de seguir, né? A sobrecarga, a culpa, o medo, linguagens muito conhecidas por Capricórnio, possam ser revertidas em encorajamento e movimentos de responsabilidade, de consciência. Afinal de contas, Saturno, o planeta de Capricórnio, esse que rege, né, Capricórnio, fala muito desses limites, assim como a pele, mas também das nossas estruturas, onde, sim, existem estruturas que deixam de existir ou que, no mínimo, são provocadas à transformação desde 2020, mas que agora chega a um novo momento
de revisitar isso e dizer: será que não chegou a hora de tomar atitude diante a isso? Pois bem, fica aqui o convite para que a gente possa refletir ao longo desses próximos dias, porque sim, ainda teremos um movimento depois do dia 25 da lua cheia para um processo disseminador, o que nos ajuda dentro desse escoar da lua cheia, também observar coisas que estavam ali num potencial, como se embaixo da terra. Sim, é na lua disseminadora que a gente pode colher os frutos mais amadurecidos, ou seja, o que nasce embaixo da terra. É isso. Beijo, até a próxima.